Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Olá, Orlando Brazilian Central, aqui é o Pastor BJ, é um prazer estar com você nos nossos 10 dias de oração. E hoje é um dia muito especial, o nosso dia 6, 28 de fevereiro, e eu estou aqui com você através dessa reflexão e desse momento. Que Deus abençoe muito sua vida, que Ele conduza os seus passos. Muito legal a gente estar junto nesses 10 dias, aqui através da tecnologia, podendo nos unir em oração, em estudo da palavra e nos aproximando de Deus e uns dos outros também. A gente está estudando bastante sobre o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo e como isso resulta em uma fidelidade a Deus. Já vimos um pouco desses temas nos últimos 5 dias, né, que são os primeiros 5 dias, e hoje, no dia número 6, o nosso tema é esperança segura. Qual é a nossa esperança segura? Qual deve ser a nossa esperança segura? O texto, inclusive, começa aqui com vários versos muito fortes falando sobre o que Deus faz e o que Ele vai fazer nos últimos dias. Diz aqui, né, que o Senhor vem com milhares dos anjos, está o texto de Judas 14:15, está dito que Deus não guarda silêncio, à frente dele vem um fogo devorador. Isaías 26 diz, os teus mortos também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Depois diz, homens da Galiléia, porque estão olhando, esse Jesus foi levado para o céu, também vai descer. E aqui vem trazendo vários textos sobre o poder de Deus e sobre quanto ele é poderoso, quão grandes são os seus feitos e tudo isso. Isso aqui é muito interessante, eu achei legal já uma primeira observação desses textos estarem no começo do dia, porque sempre é bom você começar um momento de oração, um momento de contato com Deus, louvando a Deus e adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. Louvar, adorar, worship, é você reconhecer o valor, o quanto aquela pessoa é valorosa e é digna de receber a nossa adoração. Então comece sempre a sua adoração, o seu culto, o seu momento de oração, louvando a Deus, dizendo, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é forte, o Senhor é Pai da eternidade, o Senhor é Príncipe da paz. Comece dizendo isso. Deus não precisa ser lembrado quem Ele é, mas nós, ao fazer isso, nós nos lembramos o quanto esse Deus é poderoso. E isso fortalece a nossa fé. Então, sempre ao começo dos seus momentos com Deus, faça isso. E aproveite aqui, olha, lê esses textos em voz alta aqui, se você quiser dar um pause agora no vídeo e ler a sua apostila, a página 21, em voz alta, repita isso. O Senhor vem com milhares de anjos, o Senhor vai exercer juízo contra todos, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O nosso Deus não guarda silêncio, à frente dele vem um fogo devorador, ao seu redor ruge grande tormenta, ele intima os céus e a terra, os teus mortos também viverão e ressuscitarão. Homem da Galiléia, o Jesus que foi para o céu vai voltar. Comece a ler esses textos e destacar nesses versos o quão poderoso o nosso Deus é. Isso vai abrir o seu coração para a fé. E quando você apresentar diante de Deus algum problema, pensar, Deus, cuida desse problema, dessa situação, resolve isso para mim, você vai pensar, gente, isso aqui não é nada, né? Quão grande é o meu problema para o tamanho do meu Deus que é muito maior. Então, às vezes, a gente fica na oração falando problema e fala um pouquinho de Deus. E aí o problema fica muito maior do que Deus. Então, repita o tanto que Deus é grande. E aí, quando você falar do seu problema, ele vai ser muito pequeno, ok? O texto começa dizendo sobre duas classes, né? Eu estava ouvindo sobre a história de, no final de 2021, uma crise energética chegou no Brasil. Na verdade, no Brasil não, em países mais da América do Sul, nos outros, inclusive chegou a faltar gás. E algumas pessoas armazenaram gás, outras não, e no fim das contas alguns ficaram sem por não terem armazenado corretamente. A gente vê em vários momentos pessoas se prejudicando por isso. Na própria pandemia que a gente teve, alguns não estocaram ali o que era necessário e tiveram falta daquilo também. Em vários momentos, outro exemplo que eu estava lendo esses dias, de quando o furacão passou, até aqui mesmo, na Flórida, algumas pessoas não se prepararam como deveriam, não fizeram os ajustes que foram aconselhados a fazer e foram muito prejudicados por isso. Sabe, muitas pessoas são prejudicadas por não serem prevenidas, por não se prevenirem dos problemas, das dificuldades ou de situações que elas são aconselhadas a se prevenirem, por não estarem atentas diante das coisas que elas precisam fazer. E a Bíblia tem uma história sobre isso também. Tem uma parábola lá em Mateus capítulo 24, que é a parábola das virgens que estão esperando o noivo, e metade delas tinha óleo reserva, a outra metade não, foi apenas com aquilo que achava que seria suficiente, e no fim das contas o noivo demorou um pouco mais do que elas esperavam.
e as que tinham óleo reserva conseguiram permanecer iluminadas e assim entrar na festa, e as outras ficaram de fora por não serem atentas, não se prevenirem, não se prepararem, não se fortalecerem ali, digamos, com óleo reserva para lidar com alguma demora aparente. Sabe, esse verso ele mostra duas classes de pessoas, as pessoas que estão prevenidas e aquelas que não são prevenidas. É interessante que aqui o texto destaca que todos haviam tomado suas lâmpadas, e representa a palavra de Deus, como sua luz saíram para encontrar o noivo, mas enquanto as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes tinham azeite consigo. Aqui tem várias lições dessa história que eu quero destacar com você. A primeira delas é sobre nós estarmos prontos independente da situação. Às vezes a gente gosta de andar no limite, na linha, e às vezes a gente faz isso espiritualmente falando também, a gente pensa, eu tô bem, tá tudo jóia, tá tudo tranquilo, mas a gente nem imagina as dificuldades, as tentações, as adversidades que podem acontecer na nossa vida. Sabe, quem tá de pé, cuidado para que não caia. Sempre seja prevenido, sempre aprofunde na sua vida espiritual. Não, BJ, mas está tudo bem, mas será que você está forte se vier uma tentação mais forte? Será que você está forte se vier alguma crise na sua vida? Será que você está forte? Não se contente com um nível raso na sua saúde espiritual. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que todos nós precisamos estar com as nossas lâmpadas. A própria Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a Bíblia, ela é o nosso guia. A Bíblia é o nosso guia diante de todos os momentos e adversidades da vida. E muitas vezes a gente pode não valorizar isso, especialmente nos dias de hoje. A gente tem tanta Bíblia, tanto conhecimento, tanta coisa que a gente pode procurar, tanto conteúdo, e a gente, tá tudo bem, tá tudo ali. Só que pode vir um momento de dificuldade, pode vir um momento onde a gente não tem acesso mais a isso, ou a gente não tenha isso em tanta abundância no momento da perseguição, e a gente vai sair desesperado atrás do conhecimento que a gente deveria ter estocado antes. Só que pode ser tarde demais, e a gente pode perder a vinda do noivo por não ter se preparado na hora certa. Sabe, hoje é o momento de preparação. Hoje é o momento que nós temos acesso à palavra de Deus, hoje é o momento que nós vivemos em relativa paz no nosso mundo, em liberdade religiosa. Hoje é o momento de você se aprofundar nas escrituras, de você se aprofundar na vida em comunidade, de você se aprofundar no contato com Deus, para que você esteja abastecido e abastecida quando vierem os desafios e as dificuldades. Você precisa ter a lâmpada, você precisa ter iluminação. E hoje nós temos a oportunidade, porque depois pode ser tarde demais. Um outro elemento interessante aqui nesse texto é também o fato do azeite, né? O azeite representa a unção, e a unção geralmente está ligada à obra do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa hoje também de unção dobrada do Espírito Santo. Você pode falar, mas o noivo não chegou, mas às vezes parece que, para que o Espírito Santo hoje em dia? Parece que eu não estou em grandes dificuldades, a gente não está passando pela grande tribulação, parece que está tudo bem por enquanto. Teoricamente sim, mas hoje também é o dia de estocarmos óleo, de termos contato com o Espírito Santo. Não adianta quando vier a tentação, quando vier a dificuldade, você querer correr atrás daquilo que você já teria feito antes. Primeiro porque quando vier a dificuldade, quando vier um momento delicado, se você não estiver com o Espírito Santo, você não vai nem se permitir ou nem sentir a necessidade de buscá-lo. Hoje é o dia de buscarmos o Espírito Santo de maneira diligente. O texto comenta que as pessoas, né, e o grupo dos que tinha lâmpada, eles representam as pessoas que estudavam as Escrituras, que buscavam a pureza de coração, que tinham uma experiência pessoal com Deus e que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento, representando, né, o que aconteceu. E outras, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Haviam sido motivadas por um impulso momentâneo, seus temores tinham sido provocados pela mensagem, mas haviam dependido da fé que os seus irmãos possuíam, sem ter e se contentado com a luz vacilante das boas emoções. Aqui está fazendo uma referência, inclusive, à reforma espiritual, ao momento que, né, os fundadores da nossa igreja viveram e como essa parábola representa o que eles viveram. Ali, quando veio a tribulação, quando veio o desapontamento, vários desistiram e seguiram a vida. Eles não tinham óleo suficiente para aguentar por uma aparente demora ou por uma adversidade. Eles tinham a fé emocional, eles dependiam da fé dos outros e quando veio a primeira prova eles vacilaram. Será que a sua fé é resistente a provas?
Será que a sua fé é resistente a desafios e dificuldades que podem acontecer no meio do caminho? O texto continua falando sobre vigilância e ele fala que nós devemos vigiar nos dias de hoje. Paulo ensinou que é pecado ser indiferente aos sinais que precederão a vinda de Cristo. Sabe, hoje a gente corre um risco muito grande por termos tantos sinais, tantas coisas acontecendo e a gente achar que é só mais um sinal. Às vezes eu vejo isso na minha vida, às vezes eu pensando, mas será mais um? Mais um. E são tantos sinais que a gente pode cair no esquecimento e perder a vigilância. Como aquele homem que está ali de guarda numa portaria e ele vê algo diferente, ele já fica atento. Mas depois, com o tempo, aquilo se repete tanto que ele abaixa a guarda e fica mais suscetível a ser pego de surpresa. O texto continua dizendo que ele chamou os culpados dessa negligência de filhos da noite e das trevas e animou os vigilantes e atentos, dizendo: não estais em trevas para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. Sabe, a gente não pode estar em trevas, a gente precisa estar na luz. E estamos na luz como? Estudo da palavra, presença do Espírito Santo e a gente em constante vigilância para não sermos pegos de surpresa, porque o dia do nosso noivo virá como um ladrão. O texto também traz uma nota tônica, que é uma das verdades mais solenes e expostas na Bíblia, que é a segunda vinda de Cristo, que é a obra da redenção que ele vai fazer por nós. E tem um texto muito interessante que eu quero ler para você, que eu destaquei aqui na minha apostila, diz assim: a doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que mostra quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz que se eles pecassem, eles morreriam, mas eles não morreram naquele dia. Eu sempre fiquei me perguntando por que eles não morreram? Deus não mente, como assim? Por que não morreram? Até que o próprio texto ele me resolveu esse desafio. Quando eu li que naquele dia, quando eles foram expulsos do jardim, Deus fez uma roupa de pele de cordeiro para eles. Para se fazer uma roupa de pele de cordeiro, o que teve que acontecer? Um cordeiro teve que morrer. E esse é o primeiro sacrifício da história da humanidade, um sacrifício feito pelo próprio Deus, onde Deus sacrifica um cordeiro, para com ele fazer roupa para Adão e Eva. Esse cordeiro representava Jesus Cristo, tanto é que quando ele veio, João Batista olhou e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro ele havia sido anunciado desde Adão e Eva. E Adão e Eva não morreram porque um cordeiro representando Jesus morreu no lugar dele. E também ali no Jardim do Éden estava também já noticiada a segunda vinda de Cristo, porque a história da redenção ela pressupõe o retorno de Jesus. Se Jesus não voltasse para nos buscar, a história da redenção não teria sentido algum. Por que Jesus morrer por pecadores que iam viver nisso para sempre? E no Éden, a nossa redenção já foi proclamada e também a segunda vinda de Cristo foi proclamada. E essa se tornou a nossa maior esperança, que inclusive é o título da nossa reflexão de hoje. Essa é a nossa maior esperança, a segunda vinda de Cristo. Sabe, o estudo de hoje ele vem para nos chamar a atenção, para que a gente nunca se esqueça de qual é a nossa esperança, de qual é o nosso foco, de qual é o nosso objetivo. Somos embaixadores nessa terra, estamos aqui com uma missão, mas não podemos cair no risco de nos envolvermos tanto com os negócios dessa terra e nos esquecermos dos negócios do céu, que nós fomos criados para o céu e nós temos que sempre ter isso em mente, ter isso em vista, em tudo que nós fizermos na nossa vida. Que isso também se transforme, se converta em fidelidade a Deus. Que hoje a gente possa colocar o nosso tempo, o nosso talento, os nossos tesouros, tudo aos pés de Cristo, para que seja usado para a sua obra. Que o seu tempo seja dedicado para abençoar pessoas e para honrar a igreja. Que o seu dinheiro seja abençoado para ajudar pessoas e para ajudar a igreja a levar o evangelho mais longe. Que a sua vida, os seus talentos sejam usados para isso. A gente gasta tanto talento, tanto tempo em coisas dessa terra, que vão ficar nessa terra, que vão parar nessa terra. Pare com isso. Use tudo que Deus colocou nas suas mãos para proclamar essa nossa esperança viva, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito você, que você esteja ligado a Ele, que você nunca perca de vista essa esperança e você se prepare para esse momento com contato diário com a Bíblia e orando pelo recebimento do Espírito Santo. Fazendo isso, as suas velas estarão acesas. E mesmo se o noivo atrasar ou demorar,
você vai permanecer seguro. Mesmo se vier dificuldade, mesmo se vier adversidade, você vai permanecer firme, porque você tem óleo estocado, você tem conhecimento estocado, você tem experiência estocada. E isso vai te ajudar a permanecer com o seu foco certo. E como consequência, o seu tempo, o seu talento, os seus tesouros e tudo que você tem vai ser dedicado a Deus e aos outros, porque é isso que importa. Afinal, nós estamos aqui só de passagem e o nosso objetivo é o céu. Posso fazer uma oração com você? Querido Deus, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, participando com a gente desses 10 dias de oração. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e nos colocamos diante de Ti nesse dia para que o Senhor conduza e dirija os passos de cada um de nós. Deus, queremos nos encher do Espírito Santo, queremos nos encher da Tua palavra, queremos nos encher de tudo que o Senhor pode nos conceder para que tenhamos óleo reserva. Não sabemos as adversidades que nos esperam, mas sabemos que passaremos por problemas. Mas sabemos que o Senhor é muito maior do que esses problemas e o Senhor nos dará poder para passar por eles. Ajuda-nos hoje a enchermos as nossas vasilhas, a enchermos de óleo, de poder do Espírito Santo, de conhecimento e de sabedoria, para que estejamos de pé quando o Senhor voltar e a esperança viva for cumprida na nossa vida. Abençoe cada um que está conosco, dê para a gente um ótimo dia, peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, leia a nossa apostila de hoje, leia o nosso guia, tem um momento de oração, aqui tem um momento muito especial, é hora de orar. Gente, isso aqui é maravilhoso, tem o seu momento de oração. Se não der tempo de ler a apostila inteira, faça pelo menos esse momento aqui, que vai valer muito a pena e você vai se aproximar de Deus. Que Deus esteja com você, continuamos firmes nos nossos 10 dias de oração, nosso ministério de oração aqui da Igreja Orlando Brazilian Central, e amanhã estamos juntos no dia 7 para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre o Espírito Santo e sobre a fidelidade. Que Deus abençoe você, tamo junto, um ótimo dia.